Então, como prometido, né, eu fiquei de gravar a história, que vai pro perfil do Narradores Cariris, tá certo? Lá no IGTV, né? Vai ser assim, na chuva, esse som de chuva, e a história é redonda. Quem escreveu essa história foi o Eduardo Loureiro e a ilustração é do Daniel Diniz. Minhas mãos são passarinhos que voam pelo alto do céu, por cima do mar, para casa, para o ninho, para uma história contar. Era uma vez uma cidade chamada Redonda. E lá em Redonda tinha um menino chamado Respo. É isso mesmo, Respo. Um nome meio estranho e que ninguém sabia o que significava esse nome. Acontece que lá em Redonda existia um fenômeno, que quando a lua estava cheia e a maré subia, a cidade ficava toda redonda, mermim que a barriga de uma grávida. Só Respo que não conseguia ver esse fenômeno. Todo mundo da cidade se reunia em dia de lua cheia para ver a maré subir e ver a cidade ficar redonda, mermim a barriga de uma grávida. Respo pelejava para ver esse fenômeno. Tentava de tudo. O menino arregalava os olhos, colocava palito nos olhos, tomava bem muito café, mas não tinha jeito. Quando a lua ficava cheia e a maré ia subindo, Respo ficava com sono, dava um cansaço de repente e ele dormia. Era sempre assim. Respo sempre dormia e nunca conseguia ver esse fenômeno. Até que ele começou a ficar desacreditado. Começou a não acreditar muito na história que as pessoas contavam para ele desse fenômeno que acontecia na cidade de Redonda. Respo cresceu, o tempo passou, ele estudou muito, trabalhou muito, até que um dia ele se candidatou a prefeito da cidade de Redonda. E pois não é? Ele ganhou e se tornou prefeito da cidade de Redonda. Mas Respo não aguentava ouvir essa história desse fenômeno que a lua ficava cheia, a maré enchia, ficava redonda, mermia a barriga de uma grávida. Respo não gostava dessa história. E aí ele resolveu então mudar o nome da cidade. Não seria mais Redonda, seria Quadrada. Pois é. O furdunço na cidade foi grande. Os moradores não gostaram muito dessa conversa não. Tem uma expressão popular que diz: se fizer merda, nós tira. Pois é. Em outras terras isso não funciona, mas lá em Redonda funcionou. O povo não gostou nada do que Respo fez e botou ele para correr da cidade. Respo andou léguas, corria que o pé batia na bunda. Andou tanto que os pés ficou duro. E assim, ele foi parar em uma cidade muito distante. Ele resolveu morar em um lugar onde ninguém conhecesse ele, onde ninguém soubesse sua história e muito menos o seu nome. Ele queria esquecer todo o passado dele na cidade de Redonda. E assim, Respo continuou sua vida a trabalhar, até que quando ele completou assim nos seus 40 ou 50 anos, Respo teve um sonho muito estranho. Respo sonhou exatamente com o dia em que ele estava na barriga da sua mãe. Exatamente com o dia em que sua mãe saiu para procurar uma parteira. E esse dia foi exatamente o dia em que Respo veio ao mundo. E o dia em que Respo veio ao mundo foi exatamente o dia em que sua mãe morreu. Pois é. A parteira, com muita dificuldade, tirou Respo de dentro da barriga da sua mãe. E por ter nascido no dia em que sua mãe morreu, a parteira o batizou de Respo. Deu esse nome ao menino. Ela disse que Respo significava aquele que não vê redondo. Pois é, isso era um feitiço que ela tinha jogado em Respo. Ele nunca poderia ver o fenômeno da sua cidade. Mas acontece que nesse mesmo sonho, Respo recebeu a visita da lua cheia. E a lua contou a Respo tudo o que tinha acontecido com ele.
contou a história da mãe dele, contou sobre a parteira, mas a lua também contou histórias de reis, histórias de rainhas, histórias de bem, histórias de mal, histórias de sim, de não, histórias de gigante, histórias de anão, e também contou a história do sempre e do nunca. A lua falou para Respo que para quebrar o feitiço, Respo teria que voltar para a sua cidade. E lá em Redonda, quando a lua enchesse e a maré fosse subindo, Respo começasse a contar as histórias que a lua lhe contou. Ele teria que fazer isso durante 3 dias e 3 noites. E ao fim desse processo, Respo cairia num sono profundo. E quando ele acordasse, já seria lua cheia novamente. E assim Respo fez. Respo passou 3 dias e 3 noites tendo esse sonho com a lua. Quando ele acordou, ele correu para a cidade de Redonda. Quando chegou lá, já era dia de lua cheia. Quando a lua encheu e a maré foi subindo, Respo começou a contar as histórias. Fechou os olhos e começou a contar sem parar as histórias que a lua tinha lhe contado. E sempre que o sono estava vindo, Respo não parava, continuava contando e contando várias histórias. Ao fim de 3 dias e 3 noites, Respo caiu num sono profundo, assim como a lua tinha falado. E quando Respo acordou, era novamente dia de lua cheia. E Respo sentou-se na praia e olhou para a lua, que estava cheia, e olhou para a maré, que vinha subindo. E lá no mar estava refletida a imagem da sua mãe ainda grávida. E assim, o feitiço que a parteira tinha colocado em Respo acabou. E Respo pôde sempre acompanhar o encantamento da lua cheia e da maré que enchia, que ficava redonda, merminha a barriga de uma grávida. E foi assim que me contaram essa história.